Saúdo com a paz do Senhor Jesus. Hoje encerraremos a síntese do livro de Juízes com o último grande tema deste livro, que foi a luz de Deus que se apagou na vida do povo de Israel. O texto que leremos para a nossa meditação está no livro de Juízes, capítulo 19, verso 30. E sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até ao dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai. Este é o último tema desenvolvido no livro de Juízes, é o apagar da luz de Deus sobre a nação de Israel. Este tema é posto em destaque por meio de duas histórias que ocupam os 5 últimos capítulos do livro de Juízes. Uma é a história de um homem que habitava nas montanhas de Efraim, cujo nome era Mica. Outra é a história dos homens de Gibeá. A triste mensagem que ambas as histórias transmitem são o reflexo do estado de degradação moral e espiritual a que chegou a nação de Israel em seus caminhos de desobediência e afastamento de Deus. Esses relatos dão-nos um retrato numa visão ampliada da vida social da época e exemplificam os problemas que surgiram na terra de Canaã, num tempo em que não havia rei em Israel. Mostram ainda os rumos a que levaram a vida do povo de Israel sem o conhecimento de Deus. Nada nos é dito sobre as datas em que esses fatos aconteceram, ou seja, quando esses acontecimentos estão situados cronologicamente. No livro de Juízes, percebe-se claramente que esses relatos eles foram simplesmente acrescentados ao final do livro para servirem de advertência aos israelitas sobre os perigos de se abandonar os caminhos de Deus. A história de um homem chamado Mica e a história dos homens de Gibeá têm em comum o fato de representarem um tipo de comportamento totalmente incompatível com o senso de justiça e o padrão de santidade ordenados por Deus ao povo de Israel. A lei de Moisés, relembrada diversas vezes ao longo da história, guardava o propósito final de ensinar ao povo de Israel a fazer a justa distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o santo e o profano aos olhos de Deus. No entanto, quando o povo de Israel se afastou dos ensinos de Deus e perdeu a direção divinamente ordenada, ele passou a pensar e agir da mesma forma brutal que as demais nações ao seu redor. Esse é o ponto central da mensagem. Israel havia perdido o bem mais precioso que possuía, a consciência de sua posição especial no relacionamento íntimo com Deus. Assim, Israel deixou que a luz que se irradiava da aliança de graça concedida aos patriarcas se apagasse de sobre ela. O grande legado que os seus antepassados firmaram com Deus, o compromisso da obediência, também foi desprezado. Assim, a história de um homem chamado Mica
tem como tema o pecado da idolatria. Fala de um sacerdote que deixou de guardar sua honrada posição de ministro do único Deus verdadeiro e passou a ser o representante de um ídolo. A história dos homens de Gibeá versa sobre outro tema bastante sensível aos filhos de Israel: a perversidade. Quando os laços de convivência entre as pessoas, o amor e a misericórdia são perdidos, nada mais resta senão a perversidade. Conquanto a adoração exclusiva a Deus e a convivência amorosa entre os irmãos formavam a base dos ensinamentos da lei de Deus e dos mandamentos, esses princípios foram esquecidos e deixaram de ser o guia que conduzia e ordenava a vida da nação de Israel. A decadência e o declínio moral e espiritual refletidos nesta história, que está no final do livro de Juízes, mostram como a nação de Israel foi ferida de morte em seus fundamentos mais profundos e tornou-se sujeita à destruição. E, portanto, essas histórias encerram a grande mensagem anunciada ao longo do livro de Juízes. A desobediência a Deus traz consigo as sementes da destruição. Sendo escrito no tempo de Samuel, o último grande juiz de Israel, o livro de Juízes serviu de meio de instrução e preparação da nação de Israel para atravessar o período de transição de seu sistema de governo, a mudança que se daria da teocracia, representada pelo profeta Samuel, para a monarquia teocrática, a ser vivida pelos reis de Israel. Assim, o tema final do livro de Juízes foi o modo como o Espírito Santo encontrou para advertir o povo de Israel sobre a anarquia que se desenvolve na falta de um governo centralizado e sobre o pecado da desobediência. Esse tema também serviu ao propósito de conclamar o povo para se unir em torno de uma liderança escolhida por Deus. Uma liderança que pudesse conduzir novamente a nação de Israel aos rumos e aos limites estabelecidos por Deus ao seu povo. A frase que se repete ao longo do livro e constitui a chave para entendermos o motivo da grande ruína que atingiu aos israelitas é a expressão que finaliza as palavras do livro. Naqueles dias não havia rei em Israel, e porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Encerramos aqui mais uma aula do nosso curso de síntese da Bíblia e convidamos para seguir conosco nesta jornada. Que Deus o abençoe.